Today's panel is going to focus on open data and healthcare, and specifically how data can be leveraged to improve health and wellness for communities, both on local and global scales. So, this is something that we've heard a lot of stories about, certainly from a very data-intensive perspective, looking at things like, for instance, Google being able to use things like search queries and things of that nature in order to predict the prevalence or outbreak of disease, and certainly on much smaller scales as well. This morning we heard from a speaker who was talking about an application that they developed, I believe it was in South Africa, to empower individuals with mobile phones to get competitive pricing on pharmaceuticals and things of this nature in order to more equitably distribute pharmaceuticals to local communities. So today we have a really exciting panel assembled. The way that the panel will work is each panelist will have approximately 10 minutes to talk about some of their work in open data and health, and to explore ways that we may be able to share different use cases or different possibilities for it to be leveraged. There's effectively two sets of questions that I'd like us to focus on today and start to think about as a group. And they're, in a sense, two sides of a similar coin. So on the one hand is a question around how data can help us understand health conditions on the ground. So, in a sense, looking firstly for what are interesting use cases about how open data has been used in the past, but also to think about, as governments are releasing more data, what should they be focusing on and what sorts of agendas should be put forward. And certainly secondly, from the not-for-profit and NGO perspective, what kind of data should we focus on collecting? But secondly, and I think even more importantly, are the challenges about connecting data to action. So as we know, data can be very powerful because it can make things that are invisible visible and help us to understand the world in ways that we're perhaps not able to. But just because we understand the world in new ways does not by any means necessitate action or a program for change or anything like this. And I think in a lot of the open data and data analytics conversations in general, there's a big disconnect between what we can learn and understand about the world and what to actually do with that and how to motivate action and how to change policy. So these are sort of the thematics that we'll be focusing on. I'll introduce each of our panelists before they begin to present. And so to begin, our first is Alejandro Massa. Alejandro founded OPI, which is an open data company based here in Mexico City that has developed technologies to help policymakers connect the opinions and thoughts of the public with other sources of government data. In the last few years, they've worked on numerous projects in Mexico with the Ministries of Interior and Health, the Omidyar Network, and many others. But I'm sure he can explain it much better than I. Thanks. Thanks, Mark, and thanks for the invitation to the panel. So, English or Spanish? As you prefer. Okay, I think I'm going to go with Spanish, even though the presentation's in English, so we can go. Okay, so, como mencionó Mark, tenemos una empresa que hace herramientas para generación y análisis de datos. Y básicamente lo que intentamos hacer es dotar a los gobiernos, que son ahorita el principal actor atendiendo problemáticas sociales, de mejor inteligencia para tomar decisiones e implementar los programas públicos. Hemos tenido alguna experiencia trabajando en temas de salud y visto de primera mano, ¿no?, cómo el Open Data en salud puede traer beneficios enormes. Y vienen desde cosas muy básicas hasta saber qué está pasando en el campo, qué está realmente sucediendo en la población. Es impresionante, sobre todo cuando vas a gobiernos estatales o locales, que no se tiene un panorama completo y no se tiene información actualizada que puedan usar para tomar todas las decisiones. Entonces, tener datos abiertos es, ¿no?, la primera palomita que tenemos que poner, que tener una comprensión real de qué está sucediendo ahí. Esto ya nos puede ayudar a diseñar programas mucho más efectivos, diseñar programas que de verdad se basen en lo que está sucediendo y que puedan ser medibles y que puedan ir iterando hasta ser más efectivos cada vez. Ahorita estos ciclos de iteración, medir
el impacto de un programa público muchas veces toma años y a veces sale igual de caro que el programa mismo, ¿no? Hacer evaluaciones independientes es carísimo y esto es otra de las ventajas que traer datos abiertos a la mesa y trabajar sobre datos abiertos nos puede traer. En tercer lugar está la eficiencia. Hay muchos programas repetidos, los que tengan experiencia trabajando con gobiernos seguro lo han visto, ¿no? El gobierno federal tiene un programa repetido con el gobierno estatal y con el gobierno municipal. Cedesol tiene un programa repetido con salud y están atendiendo a las mismas personas o en líneas de acción muy parecidas sin coordinarse y sin ser eficientes. Y a veces contratan y pagan al mismo proveedor 3 o 4 veces, desperdiciando muchos recursos públicos. Y finalmente creo que, y es pues lo más emocionante, es que si tenemos una base abierta, se puede empezar a colaborar con distintos actores, se puede empezar a colaborar lo que está haciendo desde el gobierno en los distintos ámbitos, con lo que está haciendo el sector privado o la sociedad civil, ya que todo mundo puede saber qué se está haciendo, cuál es la incidencia y cuáles son los puntos en los que se tiene que trabajar. Entonces, ¿no? A grandes rasgos creo que estos son algunos de los beneficios inmediatos que se han observado en el uso de datos abiertos para el sector salud. Pero creo que lo más importante, y ahí traté de poner la foto del Holy Grail, ¿no? O sea, el Santo Grial, es llegar a de verdad transitar en tener una política pública reactiva a una política pública preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Saber o tener cierta noción de qué puede pasar y dónde va a pasar y prevenir que lleguen a suceder este tipo de situaciones. Esto obviamente trae muchas complejidades, pero creo que es, ¿no?, la gran promesa de los datos abiertos en salud, poder llegar a esto. Ahora, Mark comentaba ahorita, ¿no?, del experimento de Google, y es un poco lo que a mí me gustaría imaginar que pudiéramos tener el sector salud. Para los que no conozcan Google Flu Trends, básicamente Google hace unos años empezó a analizar las palabras que buscaban las personas y a ver que si las personas buscan gripa, tengo, ¿no?, mocos, anginas, me duele la garganta, y se empezaba a concentrar, podía ser que hubiera, ¿no?, una epidemia de gripa en ese lugar. Ahorita, ¿no?, el último año hubo muchas críticas porque dijeron no es suficiente, la gente puede ver cosas en las noticias y ir a buscar eso. Pero ¿qué tal si tomamos este mismo acercamiento y le metemos todos los datos de las medicinas que está dando el IMSS? Todos los datos que los doctores del IMSS y el ISSSTE están, o sea, las prescripciones y los diagnósticos que están teniendo, los datos de las aseguradoras en cuanto a qué están pagando y qué no, los datos de cómo se están moviendo las personas y cómo están migrando de lugar a lugar que tienen las telcos, ¿no?, que hablaba Matt en el panel anterior. Entonces, cuando empezamos a pensar en que sí puedes tener los datos de Google, pero también los datos en tiempo real de todas las aseguradoras, de todas las medicinas que se consumen, ¿no?, se empieza a volver algo muy emocionante. Podemos de verdad pensar en algo preventivo, donde viendo los patrones podemos detectar los focos rojos antes de que sucedan y entonces intervenir a prevenir antes de que surjan las epidemias o se empiecen a crecer. Y así con otro tipo de enfermedades, otro tipo de epidemias que afectan la vida de las personas, ¿no?, como diabetes, ¿no?, o ya lo que nos imaginemos, pero usando estos datos como la materia prima. Ahora, ahorita existen, o por lo menos, ¿no?, y regresando a las preguntas de Mark, 3 grandes obstáculos que vemos para llegar ahí, ¿no? La primera es que pasar de un modelo reactivo, donde ya que pasó algo, yo voy y lo atiendo, a uno preventivo, requiere pasar a modelos mucho más complejos de distintos factores. No solamente voy a contar los casos de gripa, sino voy a contar todo lo que viene antes de un caso de gripa. Y entonces analizar esos datos y los modelos para analizar esos datos son mucho más complejos. Y se requiere construir las capacidades para poder lidiar con esa complejidad. La segunda es que se requiere mucha cooperación horizontal y vertical. Ya no solamente son los datos que le reportan a la Secretaría de Salud o al IMSS, son los datos que quizá tiene Cedesol, que quizá tienen las aseguradoras, que tiene Salud y el IMSS y el Estado y el municipio y las ONGs y, ¿no?, o sea, las carreteras, o sea, son muchos datos ahí que si todo el mundo sigue pensando que los datos son suyos y no los puede compartir, va a ser imposible llegar a plantear estos modelos complejos.
Y lo que me llega al tercer punto, que para llegar ahí vamos a requerir hacer poco a poco de un cambio cultural donde no pensemos en los datos como algo nuestro y en los datos como algo marginal de los procesos y que van en lápiz y papel, sino en los datos como la materia prima para tomar las decisiones más importantes en el futuro. Entonces, ya entrando a ver cómo están los gobiernos hoy en día, tenemos que cada quien tiene sus datos, tenemos que cuesta mucho generar nuevos datos porque recurrimos todavía en procesos de lápiz y papel y tenemos que no se tienen las capacidades para analizarlo. Ahora, ¿qué estamos haciendo en OPI? Y es un poco desde donde creo que una intervención puede ayudar a hacer esto. Estamos haciendo intervenciones inteligentes en el sentido de que cuesten poco y tengan un beneficio muy grande en el corto plazo, en los procesos que ya existen de recolección de datos y de toma de decisiones. Entonces voy a pasar rápido a los de generación de datos. En lugar, por ejemplo, de que los reportes de los municipios a los estados, al gobierno federal se hagan en reportes impresos, en PDFs, en Exceles, se puede automatizar todo el proceso para que haya un reporte automático, ¿no? Entonces, parece muy tonto, es muy simple, pero actualmente no se está haciendo y es el paso 0. El segundo es deshacernos por completo de todo lo que se está levantando en lápiz y papel. Ahorita el IMSS, todas las encuestas que levanta todos los años de satisfacción de los usuarios, las sigue levantando en lápiz y papel, ¿no? ¿Qué implica esto? Que hay personas que van, la levantan, luego hay personas que se sienten, la capturan y luego hay personas que se meten y analizan estos datos. Para saber cuál es la satisfacción se tardan entre 3 y 6 meses y esos datos no se comparten después. Entonces, empezar a eliminar todos estos. Y ya que tenemos estos datos, abrirlos y compartirlos. Pero al menos en México nos faltan todavía generar los datos y cambiar los procesos para generar datos antes, creo que, de empezar a pensar seriamente en abrir y compartir. Algo de lo que nosotros hemos hecho en estas aplicaciones es en automatizar los datos. Le podrían poner play, es un videíto. Bueno, es básicamente que en lugar de que los reportes se hagan en Excel y mandando mails y por llamadas telefónicas y mandando un mensajero con una carpeta, se hagan de forma automática y podamos tener en ese instante los datos que nos están reportando el resto de los actores. Entonces, imagínense si todos los hospitales afiliados al IMSS están reportando así, si todas las ONGs que trabajan están reportando así, si los estados y municipios están reportando así, y si todos los actores involucrados en salud tienen acceso a estos datos. Y el segundo es pasar de lápiz y papel a procesos más rápidos. Esto es un ejercicio que nosotros hicimos en Acapulco, donde en lugar de usar encuestadores de fuera, se usaron encuestadores locales que levantaron una línea base de adicciones y uso de drogas con tablets. Entonces se logró levantar la información de forma muy, muy rápida, se logró la participación de más del 20% de la población total de los polígonos y nos mantuvimos en contacto con ellos a través de SMS y de redes sociales para seguir teniendo información actualizada. Entonces son intervenciones muy baratas, muy sencillas, que de verdad empiezan a generar datos. Y lo segundo, y creo que es la segunda pregunta de Mark, es, bueno, y aunque tengamos estos datos, ¿cómo hacemos que incidan? ¿Y cómo hacemos que las personas que están tomando decisiones usen estos datos para tomar decisiones? Y también creo que hay 3 puntos. Uno, que tengan los datos listos para cuando los van a usar. Yo tardarme 6 meses en tener la información analizada para cuando tengo que tomar una decisión hace que me vaya a lo que suena bien, a lo que ya se está haciendo, o que tenga miedo a cambiar la ruta de la política pública. Entonces tenemos que hacer que los datos estén listos en el momento de la toma de decisiones. En segundo lugar está en acortar estos ciclos de iteración y los feedback loops. Saber, no 3 o 6 años después, si mi política pública está funcionando. Saber esa semana cómo va, saber ese mes qué impacto está teniendo, ¿no? Y saber 3 meses después si las intervenciones que yo he hecho han tenido algún cambio. O sea, traer estos ciclos de iteración a procesos mucho más cortos que nos vayan permitiendo tomar decisiones basadas en datos. Y finalmente, gradualmente cambiar esta cultura hacia la apertura. Entonces, también lo que nosotros estamos haciendo, y es otro dato, y es otro caso con la
Secretaría de Gobernación. Le pueden picar en el PowerPoint el play, allá abajito. Es un dashboard donde ellos tienen acceso a ver todos estos datos en tiempo real, actualizar los datos conforme vayan llegando, a medir lo que se puede medir de los programas que tienen y a tomar decisiones para después cambiar los programas. Y bueno, y finalmente, ¿cómo hacemos que cambie la cultura? ¿Cómo hacemos que la gente empiece a pensar en abrir los datos y no en ocultar y en tener sus datos y no compartirlos? Y algo que nosotros hemos intentado es ver este proceso no como un proceso de activismo, de ir a convencer a todos uno por uno que los datos abiertos son buenos, sino como un proceso de adopción tecnológica, donde básicamente vamos llegando por las personas que son más propensas a adoptar estos. ¿Se acuerdan en los 80s cuando había gente cargando celulares de 3 kilos y un ladrillo? ¿No? Así, ladrillotes, ellos son los innovators. No todo el mundo iba a comprar un celular de $3,000, iba a cargar por la calle con un ladrillo. Había ciertas personas que eran más propensas a hacerlo. Nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos buscando innovadores que son más propensos a adoptar estas políticas de datos abiertos y a tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Qué pasa después? Que cuando yo voy construyendo una masa crítica, el costo percibido para los demás ya es menor, ya no son el primero que lo están haciendo, ya hay muchas personas con celular, ¿no? Y a nosotros nos permite también mejorar la tecnología. Entonces los costos van reduciendo y te permite ir ganando una adopción cada vez mayor de las personas. Y cuando llegas al usuario mediano, cambias la norma, porque ya más de la mitad de las personas están compartiendo sus datos, están utilizando datos para la toma de decisiones, y ya el que no lo hace ya es el raro, ¿no? Ya es el que no está cumpliendo la norma. Entonces, así, ¿no? Es algo difícil, es algo que va a tomar tiempo, pero es un proceso con el que exitosamente en el pasado se han cambiado paradigmas y es un poco la tirada que nosotros estamos teniendo. Ya pues dejo para que los demás platiquen. Gracias. Yeah, thank you very much, Alejandro. I think there's a fascinating sort of overview in a sense of what, from an infrastructural perspective, can be, that we can sort of think about in terms of how to change at least the way that government organizes and collects data. Our next speaker, Guillermo Noriega, I think actually will add a very interesting element to that based on the work that he's done as the director of Sonora Ciudadana, which is an independent civil organization that works for greater transparency in government with an emphasis specifically on citizens' rights within the context of public health. With Sonoro, he spearheaded a diverse array of projects on a range of issues, including patient service, accountability of public officials, and fair salary. Guillermo. Muchas gracias, Marc. Yo también voy a hablar en español para hacerle honor a este lugar. Yo no sabía cómo ponerle, si datos para sentirse mejor o datos para la rendición de cuentas o como sea. Nuestro proyecto se llama La Rebelión de los Enfermos y tiene una lógica de lucha de los derechos de los pacientes por convertirse en exigentes y pasar de la idea de la exigencia, o más bien del ejercicio de sus derechos a la salud, pasar de esa idea de que es un favor que les está otorgando el gobierno, a pasar a entender que es un derecho en el cual se tiene que exigir. Y en esa lógica nuestra lucha, que tiene desde el 2008, ha dado ciertos frutos, y en total ha sido la lógica del combate a la discriminación lo que mejor nos ha resultado. En pocas palabras, se los voy a poner así, quienes vienen de Estados Unidos lo van a entender mejor. En ciertos sistemas de salud de México, que son muchos, están fragmentados, no te dejan afiliarte si tú tienes una preexistencia. En la lógica de cualquier aseguradora privada, digámoslo así, ya vienes enfermo, para el gobierno pues le sales caro. O para dicho sistema de salud, pues decidieron que atender a personas con diabetes, con hipertensión, incluso con obesidad, pues ya venías mal. Entonces no era buena inversión darte tu derecho a la salud. Es absurdo, obviamente, yo lo entiendo.
es tan absurdo como decir no puedes inscribir a tu hijo en la primaria porque no sabe leer y escribir y nos va a salir caro enseñarles, ¿no? Entonces le podemos negar su derecho a la educación. Empezamos en Sonora con el ISTESON, porque llega una persona a nuestra oficina, nos cuenta que por ser hipertenso tiene mucho tiempo, años siendo rechazado de esa institución, y nosotros ahí fue donde nos dimos cuenta que íbamos a necesitar ciertos datos de esta situación. No podíamos resolverle el tema a él, pero no íbamos a saber ni qué tan grande era el problema ni nada, entonces decidimos implementar una estrategia integral, buscar información, obtener cuántos estaban como él, qué tan grande era el problema, cuánto incluso después evolucionó la petición de información a tal grado de poder hacer cálculos nosotros con su información de compras públicas de cuánto le costaría realmente a la institución atender a un diabético por un año, por ejemplo. Entonces hicimos estos ejercicios de costeo. Para no hacerles el cuento muy largo, porque realmente no está ahí el centro de la presentación que les quiero transmitir, después de 2 años de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, de una campaña que se llamó la Rebelión de los Enfermos, enorme, de un grupo de policías, bomberos, trabajadores públicos y demás, logramos que el Congreso local eliminara ese artículo pequeñito en el reglamento que decía que tenías que comprobar que tenías buena salud para poder ingresar a los servicios médicos. Después de eso nos fuimos a Nuevo León, y esta es una de las notas que salió en el norte de Nuevo León, donde sucedía lo mismo, pero no nada más contra los enfermos, también contra los mayores de 50 años. Y ahí va de nuevo nuestra solicitud de información y obtener datos suficientes como para poder entender cuántos diabéticos habían sido rechazados, cuántos hipertensos por año, por qué dependencias, etcétera, etcétera. Y ya platicándole eso, pues en el 2012 logramos también, de 2010 a 2012, que el Congreso local eliminara esa disposición discriminatoria, y actualmente nos encontramos litigando y en la búsqueda de información contra el Seguro Popular y un grupo de pacientes de esclerosis múltiple, porque les niegan el acceso a sus servicios médicos y a sus tratamientos, de nuevo, pues porque les sale caro y pues así dice la norma, ¿no? Entonces, lo que pasó de ser una lucha social de calle, de ir, exigir y estar enfrente a Palacio y la institución pública, evolucionó gracias a, 1, abogados que nos permitieron demandar al gobierno, y 2, a los datos que nos permitieron pasar de una exigencia de, oigan, denme mi derecho a la salud, a decirles, no me digas que no te alcance el dinero porque ya vimos que te gastaste tanto en estos eventos que no eran necesariamente la prioridad. Y ya nos dimos cuenta que compraste esto y que compraste esto otro, y entonces la transparencia nos vino a dar, el acceso a la información, una herramienta sumamente útil. Y haber obtenido los datos de cuántos eran, nos permitieron focalizarlos y demás. Entonces, esa historia se las comparto porque es una historia en 2 estados de la República, y luego ahora que busca pasar a ser a nivel nacional, pues una historia de lucha contra la discriminación utilizando los datos, no la tecnología todavía. Y aquí es donde nosotros decidimos cómo pasamos de esto a proveerle a estas personas ahora una lucha por la calidad del servicio, que es otro tema. Accesibilidad es uno, calidad es otra. Y entonces desarrollamos esta plataforma que se llama, está en rebeliondeenfermos.org, que permite a la población denunciar a cualquier, digamos, unidad de salud, llámese IMSS, ISSSTE o quien sea, vas, no te dan tus medicinas, tú nos hablas, nos mandas un SMS, nos tuiteas o nos dicen, puedes ir a la oficina incluso y nos dices, no me dieron mis medicamentos, y levantar reportes ciudadanos que se terminan georreferenciando y vamos juntando por cada una de las unidades médicas, y después de un tiempo juntamos esos reportes, los entregamos a las autoridades, quienes pues se han visto en verdaderos problemas para
para responder esto, porque realmente un reporte pues se entiende y hasta te dicen, te hacemos el favor de gestionar su solución, pero ya cuando pasas a 500 reportes en un solo unidad de salud es porque ahí está habiendo un problema que tiene que resolverse, un problema ya sea de presupuesto, ya sea de gestión, de atención o de cualquier calidad. En la actualidad lo que estamos haciendo es transitar de esta georreferenciación de reportes ciudadanos a un estilo Health Advisor, algo como un TripAdvisor donde puedes tú verificar que el hotel tiene las sábanas siempre sucias o que no son atentos, a buscar que las unidades médicas tengan su perfil, tú puedas calificarlos, dejar tu experiencia y además otros puedan verlas y compartirlas de una manera más amigable y no nada más en Sonora, ya lo estamos intentando a nivel nacional para que sea una herramienta, digamos, mucho más positiva. Entonces, ¿para qué los datos? Pues para problematizar, para tener el contexto de cómo está el problema a solucionar cuando estamos desde esta trinchera de lucha y exigencia de los derechos. 2, para dimensionar de qué tamaño es el monstruo que vamos a combatir. 3, para focalizar y crecer. A esto me refiero, ¿dónde están los verdaderos problemas? ¿Dónde están los verdaderos afectados? Y en dónde tenemos que ir a dejar incluso volantes. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta que ahí hay un problema, pues ahí hay que llevar tal vez más volantes para que más gente empiece a denunciar. O venga a nosotros para luchar un caso específico, que ya llevamos varios. Obviamente, para visibilizar un problema y argumentar de mejor manera, los datos es lo mejor que puede uno tener. Y al igual, para igualar asimetrías de información, porque cuando uno que hace incidencia pública se para frente a un oficial, un tomador de decisión, no sé si ustedes lo conocen o lo entienden así, pero el argumento constante y permanente es: no hay dinero, ¿no? Oye, tenemos un problema que me diga, no hay presupuesto. Pero es que en esta unidad de salud no ha llegado el presupuesto, lo siento. Y este tipo de herramientas, más el análisis de presupuestos, nos permite tener una interlocución de tú a tú y poder decirle, si hay, de hecho, subejerciste el año pasado, no gastaste bien, entonces tienes un reto de eficacia en el gobierno. Los obstáculos. El tiempo para desarrollar este tipo de proyectos realmente ha sido mucho más tardado de lo que nosotros creíamos. Hay que entenderlo, nosotros no somos una organización datera, no somos una organización especializada en datos, somos una organización especializada en defensa de derechos que hemos empezado a usar datos y ahora tecnología para fortalecer nuestra capacidad de incidencia. Entonces, el tiempo ha sido un verdadero problema. 2, la calidad de la información disponible. Por ejemplo, ¿ustedes pueden creer que en México el Estado mexicano no sabe a ciencia cierta cuántas unidades de salud existen en el país? Si tú tomas la base de datos del INEGI y la tratas de verificar, además de que tiene errores que tenemos como 3 meses tratando de solucionarlos y de limpiar la base de datos, si la cruzas con el Sistema de Información Nacional de Salud, te das cuenta que ni siquiera they don't even match, pues ni siquiera tienen la misma información. Hay unidades de salud que hace tiempo desaparecieron, que no están en the ground. Hay unidades de salud que están ahí, que no existen en ninguna de las dos bases de datos. Entonces, es un reto mayúsculo que las autoridades tengan información clara, actualizada, y obviamente nuestra plataforma habrá de proveer el clásico botoncito de no encuentras tu centro de salud de la esquina de tu casa, pues aquí repórtalo, vamos creándolo y a lo mejor, si bien nos va, vamos a poderle regalar esa base de datos a las instituciones públicas. Y bueno, las plataformas de solicitudes de información son anacrónicas, las instituciones no son proactivas, reaccionan a las solicitudes de información y la verdad es complicadísimo. Ya voy a terminar. Los datos no cambian nada por sí solos y eso es algo que nosotros creemos fuertemente. Es una poderosa herramienta, la tecnología te da herramientas, pero si no hay quien utilice esas espadas, esas herramientas, simplemente no va a haber.
cambios. La herramienta debe de tener una mano que la accione y un grupo de fuerza social que lo lleve a la práctica para poder generar las modificaciones. ¿Cuántas aplicaciones, cuántas páginas de internet no existen que son muy interesantes, son verdaderamente una joya, pero que nadie las usa? Y entonces es algo que nosotros nos hemos enfrentado igual, tratando de hacer un equilibrio entre, sí, vamos a hacer una herramienta, tú puedes mandarnos en un tweet, pero no todo mundo usa Twitter, no todo mundo incluso tiene un teléfono, márcanos en un 01800, no te va a costar. Entonces tiene uno que permitir equilibrar todo esto y salir de la burbuja de creer que todo mundo, quienes son los usuarios o aspirados usuarios, son gente sumamente tecnológica, ¿no? Y bueno, se necesita para este cambio una estrategia integral y la oportunidad, usabilidad y estas herramientas que decía para la acción. Esos son los desafíos, creo que no distan de los desafíos que se han dicho en otras mesas, la calidad, los formatos abiertos, que sean usables, que tengan la oportunidad para la toma de decisiones, como decía Alejandro, etcétera, etcétera. Y último, nosotros hemos entendido que una buena estrategia no es nada más tomar la base de datos, hacer visible y esparcirla al cibermundo para que la gente que quiera lo pueda utilizar. También es importante que esta estrategia up-bottom vaya bottom-up y le permita a la gente incluso decirte qué información sí le interesa y qué información no le interesa, e incluso permitirle reportar información o hacer reportes ciudadanos. Y entonces una buena herramienta que va en doble sentido, creo que a veces puede funcionar, también depende mucho de los casos obviamente, pero como decían, hay que tratar de hacer una cooperación en general. Y esa es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Guillermo. That was, I think, extremely interesting. And I think it's kind of exciting, the thematic that we're seeing emerge a bit on the panel from what Alejandro was speaking to sort of at the governance and infrastructural level of how to sort of collect data and inject that back into policymaking, and as well as Guillermo's points about thinking about how that data can be harnessed from a sort of grassroots and citizen perspective. I'm very happy now to be able to turn the floor over to Professor Biriotti, who's the founder of the SHM Foundation, an organization that has led numerous innovative public health projects that focused on using communication technologies specifically to change the balance of power between citizens and healthcare systems. In addition, Professor Biriotti is a distinguished academic whose work focuses on the role of human motivation within organizations and currently holds posts at Yale University in the US, University College London in the UK, and recently an appointment in Copenhagen. Me dijeron que la plática podría ser en inglés, entonces será en inglés, perdón. Soy británico, es mucho más fácil para mí, perdón. I hope you can all understand me, and sorry for the translators having to do more work. My name is Maurice Biriotti, and I am really delighted to be here, although I have the feeling that I feel a little bit like a guy who's incredibly happy to have been invited to the wrong party by mistake. Because everything we're hearing about today is astonishing and wonderful, and it's about large amounts of data. And the story that I want to tell you about today is actually about small amounts of data and about closed groups. But I hope to be able to show you how I think, potentially, it could lead to another way in which we might think about data in the future. And my story is going to be in three parts. Two of them are happy, and one of them is mixed. The two that are happy are about the beginnings of a project in Mexico, which we feel was an enormous success and which got a lot of attention. And then the development of that project in South Africa is going to be the second part, where I'm going to talk to you about how we took the project forward and where it might go with regards to thinking about data for health. And then the third part of the project, of the talk, is slightly more mixed, because it's about how difficult it was, despite the fact that I love this country, I love Mexico, which is why I did this in Mexico, how incredibly difficult it was to work in Mexico.
and why we're doing more in South Africa now. So with apologies to all of you who are Mexican, you'll understand I'm saying these things because I love you, not because I'm angry. So let me see if I can start the story. Some years ago, we decided that we wanted as a company to do some work in Mexico. And as I run a company called SHM, we're a commercial company, but we have a philosophy which is that we give a large part of our profits to a foundation, and we try and initiate projects in places where we work that we believe are not fashionable. We're very interested in projects that we believe are unfashionable. And when we were working in Mexico, we noticed that there was a problem that people spoke about at that time, maybe it's different now, at that time, almost in whispers, which was that there was a reasonably sizable community of people who were HIV positive in rural parts of Mexico. But it wasn't spoken about very much. And one thing we knew was that partly because of geography and partly because of stigma, these people who were HIV positive were isolated. We also know something very interesting from the literature about health elsewhere in the world, which is that if you give people who are HIV positive medicines to take, meds, they are much more likely to take them if they feel socially connected to other people who have the condition. This is a well-attested phenomenon. But we knew that these people were isolated, and we also knew that they lived very far apart from each other, often 6 or 7 hours in a car from the nearest clinic or from each other. And many of them needed to remain anonymous. So how are we going to replicate the kind of support group which we know has been successful in places like the United States, in Italy, in Britain, etc.? How could we possibly do this? We hit on an idea, and the idea was very straightforward. It was to create, at that time, a group SMS mechanism where we gave people telephones. The people we were working with had never had a telephone before, most of them. So we gave them a telephone, and we gave them access to a single SMS number, unlimited access, but just to one number and SMS. And when they sent an SMS on that number, 9 other people received the message. 8 of whom were HIV positive and anonymous, so people like them, and 1 of whom was some kind of expert in the field who could supervise what was going on and just research what we would find out. First part of the story, I guess, is the success story. What happened? We did this with a very small group, 40 people in rural Mexico. And many of them had never used a mobile phone to send messages before. Most of them had never used a mobile phone before. In one case, a guy in the group did not know how to read or write before we started the program, and he learnt to do so in order to participate. In one case, a guy was blind, and he found someone to help him send messages. So this was really a big risk for us. We didn't know what would happen. What happened was that 40 people, in the space of 3 months, sent 250,000 text messages. 250,000 text messages. At a certain moment, they sent so many messages to each other that a well-known mobile phone company could not cope, and their servers went down, which we were strangely proud of. We also saw some extraordinary phenomena. First of all, people were not told what to talk about, but about 90% of the messages that were sent were relevant to their condition. This was astonishing. We didn't tell them what to talk about, but they started to teach each other about the condition. Secondly, they used the tool at odd moments. So a mobile phone is a very intimate thing. You have it near you at all times. I have mine near me at all times. In the middle of the night, they would send out a message asking each other for help. And even though this was anonymous groups, what they found was that they started to create what they started to call their families. They created families. The other thing that we found was that people on their own began to join up the dots of what we know to be all of the different things that make up a health condition. If you're HIV positive or if you have diabetes or any other kind of problem,
The difficulty that you have is that's not the only thing going on in your life. There's a whole load of other things. You're not just a person who has diabetes or who is HIV positive or whatever. You're a whole load of other things. You're also potentially unemployed. You're also potentially somebody who has other kinds of difficulties, family difficulties, especially if you're trying to keep your condition secret from people. And what we found was that naturally these groups began to join up the dots of the way in which their condition fed into their lives. Now this was extremely powerful. All of the people who took part reported increased levels of well-being. All of them started to do something which we believed was extremely important, which was to feel more confident when they went to the doctor. They would prepare for trips to the doctor together. They would say, I'm going to go and see my doctor, I'm not happy with my medication, what should I say? They would prepare each other for trips to the doctor. They would empower each other. That's the first part of the story, and as you can see, we're proud of it. It's a happy story. Second part of the story is that as we looked at the technology, we realized that we were sitting on something extraordinarily valuable. What? The data. Because the data told us stories in people's own words about how they saw their condition. Through these very tiny pieces of communication, we were able to start to analyze what it was really like to have this condition. And this was very powerful. We were allowed to use the data. We had clearance from all of the participants to do so. We had the help of a university. And pretty soon, in a sort of small way, the fame of this project started to spread. And a couple of universities, one in North America and one in South Africa, contacted us and said, from a support point of view and from a data point of view, this is a great project. But we have an even bigger problem for you. In South Africa, we have a whole load of women, young women, very young women sometimes, who find out two pieces of information on the same day. One is that they're surprised to find out they're pregnant, and two is that they're HIV positive. And we know that we can't possibly afford to give them the kind of support that we would like to. We replicated the project with that group in South Africa, and since then we have also replicated it with other groups. We've replicated it with a group of adolescents in South Africa, etc. And we are starting to mine that data, not big data, small data, not open data, closed data, but we're starting to mine it and to find out extraordinary things about the lived experience of people and their conditions. Now, I did promise you that there was a more mixed part of the story, and that was what happened in Mexico. We found, despite our love for this country, we found this country very hard to work in. We found it very difficult to get all of the different organizations that we needed to get aligned. We found that bureaucracy got in the way, stigma got in the way. If you didn't have personal relationships, it was difficult to get things done. We found that despite the fact that the country that gave birth to this idea was so important in its foundation, we have found now that here I am today being invited back to Mexico to talk about a success story in South Africa. The challenge I have for all of you is, why didn't we carry on in Mexico, and why can't we find partnerships to do more things like that with all of you? Thank you. Thank you very much. That's a very compelling set of stories, I think, about, and ones that I think are sometimes under-recognized, that sort of, data and sort of communication technologies can really be leveraged not only for sort of the particular facts that can tell us about where people are or what they're doing, but to give us a deeper sense of their lived experience. And so this actually resonates with our last speaker as well today, Yves Rocha, who is the technical coordinator of SEDAPS, which is an organization that's done really a tremendous amount to promote community health in Rio, including a really amazing youth-led participatory digital mapping program that's been focused on documenting health hazards and other issues across Brazil. His work is mostly focused on developing participatory and local-based understandings of public health issues, as well as evaluating those and translating grassroots experience back into policy. So I'll hand it over to you. Boa tarde.
a todos e todas. Vou pedir desculpa, porque também vou fazer a apresentação em português. Vou tentar falar devagar para que vocês me entendam, mas a outra opção era em inglês, como vocês podem ver a apresentação. Então, acho que português pode facilitar um pouco mais também. E, bom, eu vou apresentar aqui para vocês algumas estratégias comunitárias, na verdade, uma metodologia de mapeamento de estratégias comunitárias para a promoção da saúde. Como já me apresentou... graças. O CEDAPS, o local onde eu trabalho, é uma ONG com mais de 20 anos de trabalho na área. Nasceu no enfrentamento à primeira epidemia de AIDS, lá no começo da década de 90. E a gente atua em 2 linhas de frente da promoção da saúde, que é fortalecer o trabalho dessas organizações comunitárias para que elas sejam reconhecidas como atores sociais capazes de promover mudança e também de propor e desenvolver estratégias que ajudem a melhorar e a desenvolver políticas públicas. Isso tudo através de uma metodologia chamada construção compartilhada de soluções locais, uma tecnologia social. E lá no Rio, a gente tem 3 grandes desafios sobre uso de dados abertos e saúde. O primeiro é uma inexistência ou uma falta de dados de saúde desagregados. Assim, na cidade do Rio de Janeiro, ela é uma cidade de 6 milhões de habitantes, e os dados que a gente encontra, mesmo com lei de transparência, mesmo com os mecanismos que te permitem acesso a esses dados, são dados que dividem a cidade em aproximadamente 10 áreas. Então, cada uma dessas 10 áreas tem um conjunto de bairros, de vizinhanças que estão ali agrupadas. E aí, soma-se a isso o fato de que o Rio de Janeiro ele é uma cidade que não há um centro e periferia definidos do ponto de vista socioeconômico. Então, muitas vezes, esses dados, quando estão desagregados em apenas 10 áreas, eles ficam mascarados, porque, ao mesmo tempo que tem locais muito vulneráveis, esses dados de vulnerabilidade se diluem em dados, porque nessa mesma área tem áreas que são ricas, então que os dados são maiores. Além dessa, há uma discrepância, uma diferença muito grande entre a urgência da população desses locais. Então, se um posto de saúde está sem médico e esse posto de saúde é responsável por atender, às vezes, 50 mil habitantes, o tempo de recolocação desse profissional ou de um conserto de uma máquina é completamente diferente do tempo das pessoas que estão ali necessitando desse serviço. E muitas vezes, como já disseram, os outros também já disseram, precisam se deslocar por conta dessa falta, precisam se deslocar às vezes 2, 3, 4 horas num sistema de transporte público que também é muito ruim para que consiga atendimento. Então, quer dizer, isso gera um não atendimento a esses pacientes. E, por outro lado, o que agrava as 2 situações há uma diferença muito grande entre os dados oficiais da cidade, os dados abertos da cidade, e a situação dos serviços públicos ou das condições de saúde do local. Como está tudo ali misturado, diluído, às vezes você vai ver... Lá estamos em época de eleições majoritárias, então a gente vê lá que 50 clínicas da família, uma unidade de saúde, foram inauguradas, e depois, quando você vai olhar onde estão essas áreas, elas não estão aonde se precisa. E muitas vezes, as que estão nesses locais, não têm os profissionais. Existe o prédio, mas não existe o profissional para atender a população.
Eu não sei se vocês conhecem o programa Mais Médicos, que está importando profissionais de saúde, a sua maioria cubanos, para atender no Brasil inteiro, principalmente nessas áreas, porque os profissionais não querem trabalhar nesses locais devido à violência, devido às condições de saúde, etc. E aí, esses 3 desafios nos trazem uma questão: como garantir ou como melhorar o acesso à saúde dessa população. Lembrando que saúde é um dos direitos humanos definidos pela OMS. Então, no nosso... ok. O mapeamento que eu vou apresentar aqui agora para vocês, ele foi desenvolvido, é um mapeamento de estratégias, recursos, iniciativas e pontos de vulnerabilidade para o enfrentamento da ainda existente epidemia de AIDS no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro. É uma coincidência que estejamos falando, mas quando a gente vai falar de promoção da saúde e principalmente de como enfrentar ou garantir ou produzir a saúde, a gente precisa levar em consideração aspectos como esse também da estrutura do local. Não basta falar só de cidade, de saúde, aliás, desculpa, sem levar em consideração que outros aspectos são determinantes sociais da nossa saúde, como o caso, isso que parece uma escada com lixo, é o esgotamento sanitário de uma das comunidades, então ela é aberta e não é difícil imaginar que ela entope pela quantidade de lixo que está ali, de que forma isso impacta na saúde. Ok. Também a falta de limpeza urbana nas favelas cariocas, então o descarte inadequado por parte da população, mas também o não recolhimento por parte dos governos públicos. É como se tivessem 2 cidades, onde uma cidade tem acesso a todos os serviços e a outra cidade não. Ok. As condições de moradia dessa população. Essa imagem ela é muito boa porque lá no fundo você consegue ver que essa casa que está numa favela está numa área nobre da cidade. Lá embaixo você consegue ver bons prédios, prédios históricos. Então, quer dizer, de que forma que a gente vai falar de acesso à saúde, de adesão a tratamento de doenças, muitas vezes com remédios que precisam de condições muito específicas de acondicionamento para uma pessoa que mora, por exemplo, numa casa dessa. Então, de que forma a gente pode produzir saúde a partir disso? Não é virar as costas, e é isso que acontece quando os dados não estão desagregados, você acaba mascarando essas situações. E é por isso que a produção de conhecimento a produção de dados a partir da comunidade, dessas organizações locais, é tão importante. Então, a partir daí, a questão do lixo continua. Criamos, utilizando a ferramenta chamada Motiro Maps, realizamos um trabalho em 16 favelas do Rio e Grande Rio, identificando no mesmo mapa aonde estão essas organizações comunitárias que, a despeito da falta de serviços de saúde, realizam elas próprias, muitas vezes voluntariamente, esses serviços, garantindo, então, o acesso à saúde dos moradores, mas também os recursos comunitários, o que tem nessas comunidades que podem ajudar nesse enfrentamento e tudo mais. E aí entram as unidades básicas de saúde, entram outros parceiros locais, muitas vezes parceiros que estão fora do território da favela, mas que atendem essa região. E também, em vermelho, os pontos de vulnerabilidade. Então, ou seja, quais são os pontos críticos que cercam essa comunidade para a disseminação de doenças, mas também para torná-las mais vulneráveis em sua saúde. Então, com esse mapa, deixa eu voltar, a gente, quando você vai dando zoom, esses dados vão desagregando. Então, a gente consegue ver no nível da rua, aonde exatamente estão esses locais.
E aí esse é um outro diferencial também quando você começa a produzir informação por quem de fato está lá no território, lá na base, é que os dados oficiais, quando estão disponibilizados, muitas vezes estão equivocados. Então, muitas vezes um posto de saúde deixou de existir, mas se você entra na lista, ele está lá com o endereço e tudo mais. Muitas vezes ele troca de endereço e aquilo ali não se é atualizado. Então, quando a gente começa a mapear a partir de quem está lá na ponta, de quem está lá e com a porta fechada, a gente começa a conseguir atualizar participativamente essas informações. E aí a gente encontrou também alguns achados que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quais são essas estratégias que a própria comunidade, os moradores dessas áreas vulneráveis conseguiram produzir. Esse aqui é um centro comunitário de saúde, um núcleo comunitário de prevenção. Ele é feito todo de papel reciclado, não papel, mas de material reciclado. São containers de navio, e aí eles conseguiram fazer uma sede com tudo isso, e ali eles conseguem desenvolver uma série de atividades que eu vou mostrar para vocês um pouco mais. Além disso, a gente encontrou também muitas jovens educando jovens, então quer dizer peer-to-peer education, esses próprios jovens conversando com outras pessoas da sua própria idade, e de que forma isso é também produzir saúde, sabe? A partir do momento que não é uma senhora velha com aquele ar autoritário de dizendo que você tem que usar camisinha, mas é alguém que está ali do seu lado, que vai falar a sua linguagem, dizendo por que aquilo é importante ou não. Um trabalho também a partir das escolas, por que não trabalhar saúde com crianças desde pequeno, para que a formação seja uma formação diferencial. É previsto pela educação brasileira, mas isso não é executado, então eles começam a fazer isso por conta própria também, contando com a boa vontade dos diretores e donos de escola. E algumas inovações que a gente também achou. Essa garrafa PET, que está ali do lado, cheio de coisinha dentro, é um dispensador de camisinha. Então, por lei, o Brasil disponibiliza camisinha, preservativo masculino e feminino para toda a população, mas você tem que ir lá no posto de saúde buscar, quando, na verdade, na hora que você precisa, você normalmente está bem longe do posto de saúde. Então, o que essas lideranças comunitárias identificaram isso, começaram a fazer foi produzir elas próprias esses dispensadores. Elas enchem de camisinha ali dentro e distribuem em pontos estratégicos da comunidade, a partir do mapeamento dos pontos de vulnerabilidade. Então, um bar, por exemplo, um local onde tem uma festa, igrejas, ou qualquer lugar que deseje pedir, fica lá. É aberto, é gratuito, quem quer vai lá e pega a sua quantidade, sem precisar preencher ficha, sem precisar passar por uma formação em educação sexual, que é o que acontece nos equipamentos de saúde e tudo mais. E aí, então, antes, onde existia 3 pontos de distribuição de camisinha, por exemplo, numa comunidade que tenha 3 unidades de saúde, o que é muito difícil, passa a ter 200, 300 pontos de distribuição. E, além desse dispenser, essa barraquinha que vocês estão vendo é um camelô educativo. Eu vou mostrar aqui também, para frente. Esse aqui é um outro camelô educativo. Então, o que é um camelô educativo? Eles também perceberam que a população só vai ao posto de saúde se está doente. Então, não é uma questão de promover saúde, mas sim de restabelecer a saúde. E aí elas começaram a propor que o posto de saúde saísse de dentro dos prédios. A informação precisa estar onde a população circula. E aí eles criaram esse camelô educativo. Camelô é uma palavra em português que eu acho que não tem tradução, mas são essas barracas que ficam na rua vendendo produtos. Por exemplo, aqui fora a gente passa por um monte, se vocês andaram aqui, né? E aí, ao invés deles venderem produtos, eles doam informações. Então, eles armam essa barraca
e colocam folhetos educativos, colocam, aqui a gente pode ver, olha, folhetos educativos, métodos contraceptivos, etc., sempre levando em consideração que nossos corpos são diferentes entre si, então precisamos ter representações. Ok. Aqui só para ver. Algumas lições aprendidas. A primeira, que é preciso utilizar o mapeamento participativo como uma forma de diagnóstico local quando não temos esses dados, já que esses dados não existem ou não estão acessíveis. Segunda, é que o território tem um alto grau de inovação que é ignorado pelos gestores de saúde, e que esses gestores precisam pensar em formas de integrar o planejamento que eles fazem com suas limitações e também essas estratégias locais que já existem. Potencializar o que já existe ao invés de tentar criar algo novo. E aí, lembrando-se, uma desculpa que eles usam é que não há verba, não há dinheiro para isso. É uma forma de dizer, olha, a gente já tem aqui tudo, então vamos usar o que já existe, que é muito mais barato. E também que a gente precisa, para combater essa diferença de dado real versus situação observada, é uma forma de avaliação independente e participativa desses serviços de saúde e esses dados. Só para mostrar, última coisa, nossos próximos passos, a gente está agora então desenvolvendo um repositório de dados abertos, a partir do próprio Motiro Maps e do Mapit, onde todos os dados eles vão poder integrar diferentes mapas, então qualquer pessoa com interesse em realizar um mapeamento vai poder utilizar a base que já existe, ao mesmo tempo adicionar novas informações a esses dados, que a partir do momento que ele adiciona também fica disponível para quem quiser usar, ou seja, isso não é só colocar na web essa tonelada de informação, mas também torná-las úteis. E aí com personalização, com customização, e principalmente a partir também de aplicativos mobiles. O site ele comunica muito bem para a gente, mas para os mais novos e para quem quem não tem muitas vezes acesso a um computador, um simples celular onde ele possa fazer esse georreferenciamento em passos simples, subir uma foto, fazer um comentário que diga como é que está a situação do equipamento que ele encontrou. Isso pode ajudar bastante a popularizar, a democratizar a informação, mas também para que a informação deixe de ser um dado e seja de fato uma informação, algo com utilidade e relevância, e ajude a produzir saúde. Então é isso, muito obrigado. Gostaria de agradecer. That was great. Thank you very much, Yves. So I want to thank you all for coming today. I think we had a very interesting panel today that really started to pull together, I think, certainly gave us some more perspectives on how to think about the intersections between sort of what's really going on the ground in individual sort of lived human experience and these big data systems that we can leverage for analysis and for understanding and for communication. So if you would, please join me in giving our panel a round of applause. Thank you very much.